Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então, boa noite, pessoal que está em casa também. Nós vamos continuar o livro de Efésios, provavelmente terminaremos o livro de Efésios hoje, só recapitulando um pouquinho o que temos estudado. Nós vimos que o verso 3 do capítulo 1, ele fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse verso deixa claro para a gente que nós já somos abençoados, não é que seremos, que pode ser que nós vamos ser, nós já temos essas bênçãos e recebemos elas em Cristo Jesus. E aí ele passa a falar dessas bênçãos. Então no verso 4, por exemplo, fala que, não só do 4, do capítulo 1 até o 3 vai falando em Cristo, repetindo várias vezes. Essa é a base desse texto, é a base da nossa vida em Cristo. O verso 4 fala que em Cristo nós somos eleitos. Eleitos para quê? Qual o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis. O 5, o 7, depois vai para o 11 também. Ele fala que nós somos em Cristo predestinados, por meio de Cristo. Para quê? Para louvor da sua graça. Em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos pecados, fomos comprados por Deus, nossos pecados foram pagos. Nós também em Cristo somos herdeiros e predestinados, a fim de quê? De sermos para louvor da sua glória. Então fomos predestinados, salvos, eleitos, redimidos, para louvor da sua glória. Então, versos 13 e 14, eles falam que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós ouvimos a palavra, entendemos o Evangelho da nossa salvação, Cristo morreu pelos nossos pecados, e tendo nele crido, fomos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo mora em nós, e é a garantia que Deus nos dá. Também nós vemos, depois do verso 16 até o final do capítulo, sobre a oração que Paulo faz. E quando ele ora por eles, ele pede por sabedoria no pleno conhecimento de Cristo, do Senhor. Ele quer o seguinte, que nós precisamos crescer e ter um conhecimento, porque esse conhecimento vai nos ajudar, vai iluminar nosso coração, vai trazer esperança quando nós precisamos, certeza das coisas que nós temos em Cristo Jesus. E aí nós podemos saber da suprema grandeza do seu poder. Capítulo 2, ele fala sobre a nova vida que temos em Cristo. Nós recebemos essa vida, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, éramos filhos da ira, andávamos pelos pensamentos do mundo, segundo a potestade do ar. E aí no verso 4 fala, mas sendo Deus riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, então ele nos deu vida. Recebemos isso pela fé em Jesus Cristo, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O verso 10 diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Salvos pela graça, vivemos por essa graça, mas o Senhor preparou um caminho para nós andarmos. Não do jeito que nós queremos, não do jeito que dá na telha, mas do jeito que agrada a Deus, onde eu tenho a atitude correta, onde eu pratico boas obras, onde eu ajudo as pessoas, onde eu tenho que viver que é condizente com a minha posição em Cristo Jesus. Capítulo 2, versos 11 e 12, fala naquele tempo, no passado, nós vivíamos seguindo o que o mundo dizia, às vezes dominado pelas potestades do ar. Aí vem agora o presente, mas agora em Cristo nós temos paz. Nós somos reconciliados, nós vivemos num corpo, judeus, gentios, brasileiros, japoneses, não importa a ascendência da pessoa, não importa a classe social, em Cristo somos um para caminharmos juntos, temos acesso ao nosso Pai e somos da família de Deus. No capítulo 3, fala do mistério. O que era o mistério? O judeu sabia que viria o Salvador, ele sabia que o Salvador morreria pelos pecados, tinha profecia sobre isso. Mas o que era um mistério para o judeu é ele entender que tanto o judeu quanto o gentil andariam em pé de igualdade diante de Deus, pertencendo à mesma família, tendo o mesmo acesso. Versos 8 e 9
ele fala das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo. É insondável porque a gente, por mais que aprende, por mais que estuda, por mais que se aprofunde, a gente não chega no final. Por mais que você mergulhe nesse oceano, você não chega no fundo dele, porque ele é grande demais. A cada dia que a gente estuda a Bíblia, mais a gente vê a grandeza de Deus, mais a gente vê o amor do Senhor, mais a gente se rende àquele que nos amou. Versículos 10 a 12 fala da multiforme sabedoria de Deus. As muitas formas. Ela se mostra através da maneira como nos salvou, através da maneira como nos ajuda a vencer esse mundo. Ela se mostra na maneira do nosso relacionamento e acesso para com Deus, na esperança no meio da dificuldade, na certeza do amanhã. Ela se mostra na mudança da minha vida, que os meus vizinhos podem ver, que a minha família pode ser transformada. No verso 14, ele começa uma segunda oração. E nessa oração ele pede o seguinte, que foi inclusive o texto da reflexão de hoje. Que nós sejamos fortalecidos mediante o Espírito, arraigados e alicerçados em amor, e que a gente possa conhecer e compreender o amor de Cristo. Ou seja, que a gente tenha esse conhecimento. A gente costuma orar pedindo coisas. A gente costuma orar falando do dia a dia. Mas nós não costumamos orar pedindo que Deus nos fortaleça, que as nossas raízes estejam firmadas no amor de Cristo, que a gente cresça em conhecimento e sabedoria. Isso que deve ser a nossa oração. Não que não devemos pedir as coisas. Não que não devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque isso é bíblico. Mas nós também temos que pedir pelo nosso crescimento e conhecimento. E aí termina não somente a oração, mas toda essa parte que fala da nossa posição em Cristo, dizendo: aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Ele a glória, o louvor, hoje e sempre. O Senhor é aquele que pode fazer muito mais do que pedimos ou sonhamos. Já somos abençoados. Nós podemos crescer nesse conhecimento, nos lançar nesse oceano do amor de Deus, experimentar, usufruir, desfrutar, a palavra melhor, das bênçãos que nós já temos no Senhor. Ele é poderoso para fazer mais do que a gente imagina, se nos lançamos nos seus braços de amor. Capítulo 4 começa a falar sobre o nosso andar. E aí fala que a gente tem que andar de um modo digno. Ou seja, fomos salvos, somos eleitos, o Senhor nos deu a vida eterna, temos uma nova vida, nossos pecados perdoados, o Espírito Santo mora dentro de nós, então devemos viver de modo digno, com toda humildade, preservando, nos esforçando por preservar a unidade e também exercendo os dons que Ele tem nos dado, porque Ele nos dá esse dom com vista do aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para que nós possamos nos aperfeiçoar. Quando Ele coloca um para pregar a palavra, isso vem para nós, nós ouvimos, e quando ouvimos a palavra, nós entendemos o que Deus espera de nós e nossa vida vai sendo transformada. Para a edificação do corpo, ou seja, para o corpo crescer, mediante a ação do trabalho de Deus na vida individualmente de cada um de nós, e todos juntos como um corpo sendo edificados. Nós vemos também que esses dons que Ele dá ali no verso 14, fala para nós da verdade estabelecida da palavra. E que nós não podemos ficar andando para cá e para lá, sendo levados por todo o vento de doutrina, por qualquer modismo que surja. Nós somos firmados numa verdade estabelecida por Deus, e nós seguimos essa verdade e não nos deixamos levar pelas modas que surgem. Ele quer que nós cresçamos. Ele espera que nós estejamos cooperando para a edificação desse corpo. Aí chega no verso 17 ao 19, ele fala sobre um andar diferente. No mundo vivia como um gentio, como era costume dos gentios, mas hoje a minha vida é diferente, porque foi transformada por Deus. Mas às vezes, na prática do dia a dia, a gente fica lutando como transformar a nossa vida. Então ele primeiro nos chama a atenção: vocês têm que andar conforme vocês aprenderam de Cristo. E aí nós vimos a dinâmica bíblica de mudança. Qual que é a dinâmica bíblica de mudança? Nós vamos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem. E aí ele começa a mostrar isso na prática. Por exemplo,
Aquele que mentia, agora fale a verdade. Tira a mentira, coloca a verdade. Aquele que roubava, não vai roubar mais. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Aquele que era irado e se atacava as pessoas ao seu redor, ele agora não alimenta a sua ira. Ele não dá a vez para o diabo mexer com a vida dele ao ponto de incomodar e a usar da ira dele para praticar coisas erradas. Precisa que eu pare um pouco? Tá. Aquele que roubava agora vai trabalhar e compartilhar. Agora transmita a graça ao falar, em vez de falar coisas bobas, em vez de atacar as pessoas, em vez de mentir, em vez de fazer fofoca, em vez de prejudicar os outros pelo que fala. Transmita a graça no seu falar. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em vós. E ele fala, longe de vós, toda essa lista de pecado. E agora ele fala, sede uns para com os outros, benignos, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Perdoar não é fácil muitas vezes. Mas ele não está falando perdoe porque o outro merece. Perdoe porque você segue um Deus que já te perdoou. Siga o exemplo dele. E aí o 5:1 fala, sede imitadores de Cristo. Então, vamos procurar imitar a Cristo. Então, capítulo 5, agora nós vamos ler Efésios 5, verso 2. Pode ler, por favor. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja, viva em amor, ande em amor, como Cristo também nos amou. Ou seja, nós andamos seguindo o exemplo de Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós vamos amar porque queremos seguir o exemplo dele e porque ele se entregou por nós. Nós vamos tentar e vamos nos oferecer em serviço aos irmãos. Nós vamos amar aquela pessoa que precisa. Nós vamos perdoar aquele que precisa. Versículo 3. Pode ler também. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Veja que ele fala, olha, ande em pureza, que no meio de vocês não tenham questões de impureza. E aí ele cita uma palavra na outra versão, na versão que eu tenho aqui, fala impudicícia, que é o quê? Impudicícia é uma conduta imoral, especialmente no âmbito sexual, caracterizada pela falta de modéstia e pureza, tanto no pensamento como nas ações e palavras. Veja que não é somente praticar, mas mantenha uma mente pura. A sua conversa seja sem malícia, sem maldade. Porque o pecado começa na mente, no pensamento. Lembra quando Jesus falou, ouvistes o que foi dito aos antigos? Mateus capítulo 5. Não adulterarás. Porém, se olhar com uma intenção impura, já no seu coração cometeu adultério. Então ele está falando o seguinte, a nossa pureza, ela deve ser na nossa conduta, sim. Na maneira como trata a outra pessoa. Nós vamos em Timóteo, que ele fala assim para Timóteo, olha, você trate as mulheres mais novas com todo respeito e pureza. Também, nós vamos agir da forma que Deus quer, na maneira como nós pensamos e como nós falamos. Sem piadas sujas, sem jogo de palavras, sem malícia no falar e cuidando com aquilo que vem na nossa mente. Porque é dali que começa o pecado. Versículos 4 e 5. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Veja que ele fala, olha, cuide com o que você fala. Cuide com gracejos que vão destruir a vida de uma pessoa. Cuide com o linguajar malicioso. E aí, tem uma outra versão que fala chocarrices. Ela é mais simples do que a minha, né? E chocarrice é um tipo de gracejo. E eu peguei essas definições porque elas vão próximas ali do original.
grosseiro, escárnio, que não convém a gente como cristão. É uma forma de você comunicar que visa magoar o outro, chatear o outro, desmoralizar alguém, muitas vezes usando o humor como disfarce para usar das palavras para destruir as pessoas. Tire isso do vosso meio. Tire cuidado com o jeito que você fala. Ele fala da pureza moral, mas ele fala também da pureza naquilo que a gente age e fala. Eu não vou usar as minhas palavras para cutucar o outro porque eu quero cutucar. Perdoe primeiro. Lá ele não começou falando de perdão? Siga o exemplo de Cristo, imite a Cristo. Longe de vós esse tipo de linguajar. Versos 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Ou seja, cuide com isso, não fique com conversinha para cá e para lá. Coisas vãs que vão destruir, coisas vazias. Versículo 8. Pode ler. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Ande como filho da luz, viva como filho da luz. Antigamente a gente estava mergulhado na escuridão. Antigamente vivia falando as coisas para cutucar os outros, para prejudicar. Antigamente vivia na impureza, mergulhado no pecado, nas coisas erradas. Agora não. Nós não somos mais das trevas, somos filhos da luz. O Senhor, Ele mesmo iluminou o nosso coração. Lembra que a gente estudou em 2 Coríntios 4, 6? Porque Deus que disse, das trevas resplandeça luz. Ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, agora nós somos filhos da luz e não das trevas. Então vamos andar como filhos da luz e não como filhos das trevas. E aí ele vai entrar na prática isso, tá bom? Versículos 9 e 10. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, eu vivo como filho da luz e eu vivo procurando agradar a Deus. O fruto que deve sair de mim deve ser um fruto de bondade, deve ser um fruto de verdade, e não de ficar usando palavras para mentir ou cutucar os outros. Deus espera que, como filhos da luz, tenhamos uma conduta pura, um pensamento puro e palavras puras na maneira de tratar as pessoas. Versículos 11 a 13. Pode ler, por favor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Veja que ele diz assim, olha gente, as obras das trevas, elas são lá, ficam na escuridão. Quando a luz chega, a luz faz aparecer as coisas. Esses dias atrás, a minha esposa pediu para colocar uma lâmpada em cima do espelho do banheiro. Que bonito, ficou lindo. Aí eu pensei, terminei o serviço, aquilo iluminou o canto, apareceu todos os defeitos do reboco do pedreiro, da pintura do pintor, e ela falou, agora temos que consertar isso. Eu falei, pronto. Fiz um serviço, achei que tinha acabado, apareceu 3. Mas a luz mostra o que está errado. Só o fato de nós estarmos num lugar, às vezes incomoda as pessoas que estão agindo errado. Você chega num lugar e os caras começam a falar umas conversas que não parecem. Desculpa, chegou lá o cara ali, ó, ele não vai querer falar disso, deixa quieto. Ou certas piadas, começa a falar, opa, desculpa. Porque ele sabe que você é diferente. Chegou a luz incomoda, porque ela mostra o que está errado. A nossa conduta deve ser dessa forma. O nosso linguajar deve ser dessa forma.
deve trazer luz para o ambiente onde nós vivemos. E aí o verso 14 ele fala: desperta tu que dormes. Está na hora de acordar, gente. Somos filhos da luz. Vamos parar de viver de qualquer jeito. Deus espera de nós bondade, verdade, justiça. Deus espera de nós um linguajar adequado, um andar um andar digno, um andar diferente, um andar em amor, imitando a Cristo, procurando ser agradável a Deus. Onde chega a luz, ilumina o lugar que está ali. Está na hora de acordar, não dá para continuar dormindo. Nós temos que fazer a diferença porque somos filhos da luz. Versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Veja, não seja insensato. Procure andar de um modo digno, de um modo prudente. Vede prudentemente como você anda. Tenha um andar sábio. Não seja tolo. A palavra para insensato na língua cainhang é crintune. E crintune quer dizer sem cabeça, literalmente. Insensato é aquele que age sem juízo, sem pensar, sem ver as consequências do que pode estar fazendo. Então ele está falando, está na hora de a gente acordar, vamos viver de uma forma prudente, vamos ver como estamos agindo, sejamos sábios e não insensatos. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Gente, nos resta pouco tempo. Aí você fala, como assim? Nós não sabemos do dia de amanhã. Aí alguém fala assim, não, mas resta pouco tempo porque Jesus está para voltar. Mas também eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas também eu não sei se aquela pessoa que trabalha comigo vai estar viva amanhã. Nós temos que aproveitar o tempo que temos que remir o tempo, porque o tempo vai embora e não conseguimos mais voltar e aproveitar aquilo que nós perdemos. Então está na hora de acordar. Nós temos que aproveitar as oportunidades que surgem, temos que aproveitar o nosso tempo para procurar compreender qual a vontade de Deus. O verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não seja tolo, não seja sem juízo, sem cabeça. Procure entender a vontade de Deus. Quando nós estamos tentando viver na base da nossa vontade, quando estamos tentando viver satisfazendo os nossos desejos, nós estamos agindo de forma insensata. Porque quando nós aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá, o tempo que Deus está nos dando, nós acordamos para a realidade, nós procuramos entender, compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 18. Pode ler, por favor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Tá. A minha versão diz assim, não se embriague com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos. Veja que o vinho pode levar a pessoa a perder o juízo, certo? Tem um livro, que se vocês quiserem ler o comentário bom de Efésios, é um comentário de 8 volumes, alguns volumes com 200 páginas, outros com 300 páginas, só de Efésios. Tá? Esse autor, ele escreve, ele tem um livro só do Sermão do Monte, que são 3 capítulos da Bíblia, que é dessa grossura. E num dos capítulos, num dos volumes, quando ele explica esse verso, ele usa 50 páginas para explicar esse verso. Qual que é o nome? O nome, essa parte seria Enchei-vos do Espírito. É o sétimo volume ou sexto volume, eu acho. O autor é Martin Lloyd Jones. Eu posso até escrever, bater a foto do livro e pôr no grupo depois para vocês. E é um livro que fala muito disso, mas só nessa parte ele gasta 50 páginas porque ele faz uma comparação. A bebida, primeiro, ela faz a pessoa falar diferente, agir diferente e tomar decisões diferentes, certo? Então ele está falando assim, do mesmo jeito que a bebida influencia uma pessoa para agir e falar de uma forma diferente, você deve deixar o Espírito de Deus influenciar a sua vida, ao ponto de você falar diferente do normal, ao ponto de você ser diferente do normal. Ele faz uma outra comparação. Tudo é desculpa para o cara beber. Ele está feliz, ele bebe. Ele está triste, ele bebe.
Ele quer comemorar, ele bebe. Ele apanhou da mulher, ele bebe. E vai embora, tudo é desculpa. E ele está falando, nós devemos viver de tal forma que tudo no mundo seja uma desculpa para nós buscarmos o agir de Deus na nossa vida. Se eu estou triste, eu vou buscar onde? No Espírito de Deus. Se eu estou precisando de conforto, é lá que eu vou encontrar. Se eu estou precisando de sabedoria, é Ele que vai me ajudar. E aí ele vai fazendo várias comparações sobre isso. Mas resumindo, o que ele está dizendo é o seguinte: nós sozinhos não conseguimos ser diferentes. Não conseguimos andar diferente. Andar de um modo digno. Mas nós não estamos sozinhos nessa luta. O Espírito de Deus agindo em nós vai fazer com que a gente consiga agir de uma forma diferente do que é normal. Vai transformar o nosso viver para a gente andar de um modo digno. Versículo 19, pode ler, por favor? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá. Aí fica a pergunta, como que eu vou ser cheio do Espírito? Depois, no intervalo, eu vou fazer uma comparação aqui para vocês verem, tá bom? Mas aqui eles dão uma das dicas. Louvando a Deus. Em vez de eu ficar falando conversas tolas, como a gente viu no começo do capítulo, eu vou usar o louvor como uma ferramenta que vai alimentar a minha mente e ajudar com que eu tenha os pensamentos direcionados à vontade de Deus, ao que Deus espera de mim. Se eu fico cantando funk, na minha mente vai ficar o quê? Só aquela mensagem que aquela música traz. Se você pega um sertanejo atual, só sensualidade. Se é o antigo, é só traição. E vai embora. E a nossa mente vai sendo alimentada com aquelas coisas. Quando eu começo a louvar a Deus, seja com salmos, seja com hinos, cânticos, aquelas mensagens vão ficando fixas na minha mente e aquilo vai transformando a minha maneira de pensar. E aí então ele está falando, como eu vou ser cheio do Espírito? Eu vou alimentar a minha mente através do louvor. Também, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprender a desenvolver um espírito de gratidão. Se eu vivo reclamando de tudo, eu vou ter uma vida miserável. Nada tá bom. Eu tenho um carro, hoje eu quero trocar o carro porque não aguento aquele carro. Eu troco o carro, amanhã eu quero outro. Não é errado você querer ter algo melhor. Mas o problema é que o nosso coração é insaciável. A gente sempre quer mais. A gente sempre reclama de tudo. Tá frio, a gente reclama. Tá calor, a gente reclama. Tá úmido, a gente choveu, a gente reclama. E se não chove, a gente reclama. E reclama da mulher, e reclama do marido, e reclama dos filhos, e a vida não está boa nunca. E Deus está dizendo, como que a gente pode ser cheio de Espírito? Aprendendo a desenvolver um espírito de gratidão. Deus, obrigado, porque eu tenho comida na mesa. Ah, mas hoje só tem zoiudo, só tem ovo frito. Tem gente que não tem nem o arroz e o feijão. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar o seguinte, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus prometeu o pão. A manteiga já é luxo. Nós temos que aprender que no nosso dia a dia nós precisamos ter um coração mais grato a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Aí você fala, mas é que está difícil esses dias. É verdade, às vezes tem dias que são difíceis. Mas às vezes eu olho para as circunstâncias da vida e elas me fazem chorar. Mas eu olho para Deus e eu posso encontrar nele razões para me alegrar. Em vez de olhar para aquele problema que eu estou passando, eu lembro as bênçãos que Deus já tem me dado. Quando a gente aprende a desenvolver um coração grato, isso nos ajuda a viver nesse mundo de um modo que agrada a Deus. Transforma o nosso viver e nos ajuda a ser cheios do Espírito. Verso 21. Maridos e esposas, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Na minha versão, ela não, como a sua versão é mais livre. E não é errado, tá? Existem duas maneiras de você fazer uma tradução.
literal, verso a verso, ou bloco a bloco, pregando de uma forma mais livre, tá? Então não é problema isso. Mas a minha cita assim: sujeitai-vos uns aos outros. Não é somente marido e esposa. Porque nós podemos ter um relacionamento onde eu me considero diante dos outros inferior ou igual, em vez de me sentir superior e me achar melhor que os outros. E aí ele entra no específico, marido e mulher. Como vai viver, como vai ter um relacionamento conjugal, a esposa e o marido, num mundo onde um quer mandar mais que o outro, um quer ser melhor que o outro, e tem guerras, e ninguém se entende mais. Aí ele começa no verso 22, 22 até o 24. 22 fala: mulheres, submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Veja só que tem um motivo, tem um referencial. É como ao Senhor. Do mesmo jeito que eu me submeto a Deus, a esposa vai pensar: então vamos submeter ao marido porque Deus pediu isso de mim. Não é porque ele é o melhor do mundo, ou mais sábio, ou mais inteligente. Mas é por causa que Deus pediu isso de mim. E a submissão tem aquela ideia de colocar-se debaixo da proteção. E aí continua, 23 e 24. Pode ler. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Veja que ele fala: razão, motivo é como ao Senhor. E aí dá o exemplo do relacionamento de Cristo com a igreja. Aí os maridos gostaram dessa parte. E podia parar aqui agora, né? Eles estão torcendo. Mas aí entra o 25, o que Deus pede do marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Veja, marido, ame a sua esposa, porque ela é querida, ela não está com TPM, né? Ela está sendo uma pessoa que está fazendo tudo por você. Não, está falando: ame como Cristo amou a igreja e se entregou. Veja que amor, a definição de amor está aqui. Amor é renúncia, é entregar-se. Então, o relacionamento conjugal, ele tem que ser alicerçado no alicerce do amor e da submissão. E quando fala da submissão é o quê? O marido ama, e se ele age em amor, ele não vai ser um tirano dentro do lar. E a esposa se coloca debaixo daquela proteção porque ela tem a segurança de que tem um marido que a ama e está pronto a se entregar por ela e fazer o melhor por ela pela casa. Então, vendo como é um ciclo vicioso, quando cada um faz a sua parte, aquilo se torna mais fácil. A mulher que decide entender e se colocar nessa submissão, nessa atitude de se colocar debaixo dessa proteção, se ela se sente amada, vai ser muito mais fácil. E se o marido sente que a mulher o respeita, é muito mais fácil para ele amar. Só que o natural nosso é pensar em nós, em vez de pensar no outro. Continuando, versículos 26 e 27. A fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, Cristo se entregou para a igreja, se entregou por nós, se entregou por aqueles que colocam a sua fé em Cristo. Ele se entrega para apresentar essa igreja santa diante de Deus. Versículos 28 e 30. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ele fala assim, do mesmo jeito que Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar para a esposa em amor, para ajudar, para cuidar, para santificar, do mesmo jeito que Cristo fez isso pela igreja. E lembrando que
embora no lar Deus coloque essa posição de amor e respeito e submissão, nós somos membros do mesmo corpo. Nós estamos juntos no mesmo barco. Por isso que não tem lugar para tirania, para ditadura ou para ser ruim. Pelo contrário, o marido tem que mostrar amor e se entregar do mesmo jeito que a Bíblia fala para nós. Seguindo o exemplo de Cristo. Os dois são uma só carne, diz o verso 31. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Não dá para casar e ficar debaixo da determinação dos pais aí. Os dois são uma só carne, uma só família. Agora quem manda na casa é o conjunto dos dois, o marido sendo cabeça, a mulher estando junto, o marido amando. Mas não dá para agora papai e mamãe ficar mandando no casal. Porque senão vai dar errado. Agora é uma nova família, o princípio é esse, deixa pai e mãe. É um deixar físico de local, mas também emocional. Ah não, todo dia tem que passar lá para pedir a bênção para a mamãe. Ou todo dia o pai tem que passar lá para ver como estão as coisas. É claro que tem que estar junto, a amizade, comunhão, o amor de família. É claro que tem que honrar pai e mãe. Mas o casal precisa deixar o pai e mãe se unir, porque agora são uma família. Versículo 33, para ganhar um pouquinho de tempo. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido. Esse é o princípio básico para o funcionamento de um casamento. Amor e respeito. Quando um desses pilares estremecem, a casa cai. Então o marido ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Se entregue pelo relacionamento, se entregue por ela, busque o bem do seu lar. Esposa, entenda a posição do seu marido, se dedique ao seu lar, coloque-se debaixo da proteção dele. Se cada um de nós fizer a sua parte, o casamento, a família vai funcionar da forma adequada. Agora a pergunta é fácil? Não. Aí a gente vai lá para o capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de espírito. Ou seja, não é natural para o ser humano, não é fácil para o ser humano, mas se nós formos lá e deixar o Espírito Santo influenciar a nossa vida, ele pode fazer o marido amar da forma que tem que amar e a mulher respeitar da forma que tem que respeitar. Como a bebida influencia o andar de uma pessoa, o jeito dela falar. O Espírito pode influenciar a nossa vida para a gente viver da forma como Deus espera que a gente vivamos dentro do nosso lar. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Então, obedeça a seus pais, filho, obedeça o pai e a mãe. É isso que é certo para fazer, é isso que Deus espera de você. Versículos 2 e 3. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento como promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Veja que não é só obediência, mas honrar. Vai lavar a louça. Ah, também a minha mãe é chata, só enche a paciência, porque pensa que eu sou escravo, essa casa, tem que fazer tudo. E obedeceu, mas honrou? Não. Agora também tem um lado quando os pais são idosos. Eu não vou obedecer porque agora o marido e a mulher são uma só carne, mas eu devo honra e respeito ainda. Devo cuidado ainda? Sim. E agora os pais podiam achar que podia terminar por aqui, né? Agora chegou o troco, não chegou? Você quer ler o 4? Pode ler o 4, por favor. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Tá. Pai, não irrite seu filho. É claro que tem horas que tem gente que se irrita por tudo. Mas quais seriam formas que o pai pode irritar o filho? Por exemplo, dando uma ordem, mas ele faz diferente. Fala uma coisa, mas vive outra. Dar ordem sem sentido. Ser um ditador.
Veja que autoridade é bíblico, tá bom? E às vezes a gente quer usar as palavras para a nossa conveniência, né? Meu pai é tirano! Por quê? Porque ele não deixa eu pegar o carro para dirigir. Mas, cara, você tem 14 anos, não pode! Então, nós temos que pensar que, como pais, nós temos uma responsabilidade de a maneira de levar os nossos filhos a crescerem, a amadurecerem ou a obedecer, a gente tem que ser coerente na maneira como a gente coloca essas coisas. Para quê? Para não desanimá-los. Porque se eu começo a dar muitas ordens que não fazem sentido, uma hora ele desanima e não me obedece mais. Então, pai e filho também tem a relação. Obediência, respeito, mas coerência. Também ele fala de servos, empregados e patrões, ou servo e senhor, versículos 5 e 6. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviram a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Veja, ele fala o seguinte: se você é servo, naquela época podia ser escravo também. Se você é empregado, como que você vai fazer? Trabalhe direito. Ah, mas o meu patrão carrasco, o cara é chato, incomoda. Cara, você pensa que você tem que servir em primeiro lugar a Cristo. Se Cristo pede para você ser um bom empregado, seja um bom empregado, mesmo que o seu patrão não mereça. Tenha a atitude correta, porque antes de servir o seu patrão, você serve a Cristo. E Cristo quer que você dê um bom exemplo ali. Faça o seu serviço direito, não por causa de medo, não só porque tem um chefe olhando em cima. Sirva igual se tiver um chefe em cima ou se não. Não precisa ter alguém no seu pé para você fazer o que precisa ser feito. Porque assim você vai estar servindo a Cristo. Versículo 7. Servindo de boa vontade, como o Senhor e não como homens. Cara, vamos servir, vamos trabalhar de boa vontade. Não como se tivesse o mundo acabando e a gente querendo que ele acabe embarrando para a gente se escorar. Né? Vamos fazer o nosso melhor. Porque fazendo o nosso melhor, mesmo que o patrão não reconheça, a recompensa vem de Cristo. Vem do Senhor. Versículo 8, pode ler. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Não importa se era escravo, se era livre, se é empregado, se é um gerente, não importa. O Senhor é que vai recompensar-nos. O patrão pode não reconhecer. O patrão pode não te recompensar, pode não te dar o salário que você merece. Mas se você tiver a atitude correta no meio do seu trabalho, servindo como se estivesse servindo a Deus, servindo de boa vontade e não de qualquer jeito. Não precisa ter um patrão porque você vai estar fazendo, um gerente, alguém em cima de você, porque você vai estar fazendo o que é certo. Mesmo que as pessoas não reconheçam, Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Versículo 9. E o patrão? Como fica a história dele? Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu. E Ele não age com favoritismo. Agora, se você é patrão, não fique ameaçando as pessoas. Não fique tocando terror no trabalho. Lembre que você tem um Deus e você responde para Ele. E para Ele não tem acepção de pessoas. Então nós temos uma responsabilidade. Veja que ele fala dos nossos relacionamentos. Marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado. Mas são coisas que nós naturalmente não fazemos. Porque nós precisamos da ajuda de Deus. Ele está falando, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Para que você seja um bom marido, encha-se do Espírito. Para que seja uma boa esposa, encha-se do Espírito. Para que seja um bom empregado, encha-se do Espírito. Para que seja um bom patrão, para que seja um bom filho, para que seja um bom pai. Nós precisamos da ajuda e do agir de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, que habita em nós. Eu quero andar
como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.